Você é noiva e você não faz ideia de como escolher o fotógrafo? A gente separou 15 dúvidas que a noiva precisa perguntar na hora de contratar um fotógrafo. Primeira dúvida: com quanto tempo antes eu tenho que contratar o meu fotógrafo? Contrate seu fotógrafo com antecedência. A maioria dos fotógrafos registra apenas um casamento por data. Então, se você quer o melhor fotógrafo para o seu casamento, procure ele com antecedência. A gente recomenda 1 ano de antecedência. Como eu faço para saber a diferença de um fotógrafo para o outro? Compare 2 casamentos parecidos. Pegue 2 casamentos que os 2 fotógrafos fotografaram no mesmo lugar e veja as fotos. Assim fica mais fácil de ter uma comparação. E, se possível, seja mais parecido com o seu casamento. Então, se você for casar numa igreja, tente procurar 2 fotógrafos que já tenham feito um casamento nessa igreja e analisar a foto dos 2 nessa igreja. Como eu faço para ter certeza que o trabalho inteiro dele é legal? Eu acho que o trabalho final do fotógrafo é o álbum de casamento, é o que ele realmente vai entregar. Então, se o fotógrafo fizer alguma cagada, às vezes na tela do computador até dá para disfarçar, mas no álbum não, no álbum vai aparecer. Então veja se as fotos estão nítidas, principalmente, veja se elas têm a mesma cor, se elas seguem um padrão de cor, veja se o trabalho tem uma consistência. E aí sim você pode analisar melhor o álbum. Porque é muito fácil o cara ir lá e postar a melhor foto de um casamento, sendo que você tem que ver o casamento inteiro como foi. Não só um casamento, né? Porque às vezes ele dá sorte de fotografar bem um casamento e no resto do trabalho não dá tanta sorte assim. Pois é. Existe estilo de fotografia? Sim, a gente tem fotógrafos que são mais fotojornalistas, que são aqueles fotógrafos que gostam mais de captar os momentos, de pegar a emoção e tudo mais. E a gente tem fotógrafos que são mais clássicos, que gostam mais daquela foto do retrato da noiva posada, do ensaio do casal, um olhando para o outro ou olhando para a câmera. Então procure um fotógrafo que se encaixa mais com o seu estilo. Se você gosta daquele retrato, um porta-retrato, uma foto mais pousada, procure um fotógrafo clássico. Se você não gosta de pousar para fotos, você é mais tímido, busque por um fotojornalista. Existem alguns fotógrafos que englobam as duas coisas, que fazem as fotos mais espontâneas, mas naquele momento certo que é do ensaio, faz as fotos mais posadas, misturando com sentimentos e tudo mais. Que no caso a gente faz isso. Existe fotógrafo especializado em casamento de dia, casamento à noite? Essa é uma dica bem legal. Busque um fotógrafo que seja especializado no seu estilo de casamento. Muitas vezes a noiva contrata um fotógrafo que está acostumado a fotografar casamentos de dia para um casamento à noite. E ele não sabe usar o flash corretamente, ele não sabe usar a luz artificial e acaba gerando um trabalho que não agrada a noiva. Normalmente a luz da igreja ela vem em cima, então ela gera aquela sombra embaixo do olho, não é tão bonita. Existem técnicas de luz, né? Sim, são muito importantes. Então o fotógrafo que trabalha à noite, normalmente ele leva um flash externo, uma luz externa, para iluminar bem a pessoa e deixá-la bonita na foto. Quantos fotógrafos eu preciso ter no meu casamento? Normalmente a gente recomenda um fotógrafo a cada 100 convidados. Lógico, não é sempre essa regra. Existem casamentos que têm muitos detalhes, tipo mais de uma banda, várias atrações, e aí precisam de mais fotógrafos. Depende da expectativa da noiva, né? Se ela quer todos os detalhes da decoração, é importante que tenha um fotógrafo se dedicando para fazer as fotos da decoração. Mas no geral, 2 fotógrafos são perfeitos para fotografar um casamento de até 200 convidados, 250 convidados. Precisa ter empatia com o fotógrafo? O fotógrafo é o profissional que vai ficar mais tempo do lado da noiva. Normalmente, o fotógrafo passa 10 horas do casamento do lado da noiva. Então, se você não se identifica com o fotógrafo na reunião, já descarta, porque por mais que as fotos dele sejam muito legais, você não vai aguentar ficar 10 horas com aquela pessoa do seu lado. Devo perguntar quanto tempo o fotógrafo leva para entregar as fotos? É muito importante o tempo de entrega. As noivas casam e elas ficam esperando às vezes 3 meses para receber uma foto do casamento. Então é muito comum a gente ver as noivas postando fotos dos amigos, que não são profissionais, não são fotos que ficaram bonitas, porque o fotógrafo demora muito tempo para entregar. Então hoje, com a internet, as pessoas querem postar as fotos rápido, elas querem ver as fotos rápido.
Então procura um fotógrafo que te entregue as fotos rápido. Me fala um pouquinho sobre a importância do backup. O casamento é algo que não dá pra voltar atrás. Se você erra, já era. Tipo, não dá pra pedir pro padre casar de novo. Vou pagar toda a grana. Nem dá pra você fazer pagou. uma festa de novo. Então, nós como fotógrafos, a gente tem que ter backup de tudo, até de nós mesmos. Por isso, a gente nunca vai sozinho num casamento. Sempre são 2 fotógrafos, sempre são 2 câmeras. Então, na minha equipe, com a gente fotografando, já aconteceu de quebrar a minha câmera e depois quebrar a câmera da Lê no Logo em mesmo seguida. casamento. Então, a gente leva sempre, cada um leva uma câmera a mais, a gente leva lentes a mais, a gente leva flashes a mais. Além disso, nossas câmeras fotografam em 2 cartões e chegando em casa, a gente descarrega em 2 HDs e passa todas essas fotos para a nuvem. E aí, só depois disso que a gente consegue dormir em paz. Ou seja, resumindo, precisa ter backup de câmera, backup do fotógrafo, backup de bateria, backup das fotos, backup de tudo. É muito comum, muito comum, a gente vê muitas noivas que acabaram não recebendo as fotos depois do casamento. Então, muito cuidado. Bom, a próxima pergunta seria se eu preciso ter mais de um fotógrafo na equipe. Mas como a gente acabou de falar, sim, é importante ter mais de um fotógrafo na equipe para um pegar um ângulo, o outro pegar o outro. Eu costumo falar que fotógrafos são humanos. Apesar das máquinas fotográficas serem máquinas, os fotógrafos são humanos. E se até as máquinas quebram, que dirá os humanos? Então as pessoas podem passar mal durante o casamento, ter uma dor de barriga. É que eu falei pro Rafa não falar dor de barriga. Mas enfim, pode acontecer alguma coisa com seu fotógrafo no dia do casamento ou indo pro casamento. Então é importante sempre estar em 2. Por mais que seja o mini wedge, um casamento pequeno, a gente nunca corre o risco de fazer sozinho o casamento. Você já teve dor de barriga no casamento? Não, mas eu conheço alguém que sempre tem. A gente não vai falar aqui, inclusive. Mas tem um amigo fotógrafo nosso que ele Sempre tem dor de barriga. Na verdade, caga em todos os casamentos, inclusive nas igrejas. ele caga literalmente. Quando eu vou fazer a reunião, é importante eu perguntar sobre o tratamento da foto ou isso não influencia no trabalho? O tratamento da foto é mega importante. É muito comum a gente ver fotos muito tratadas, às vezes até as noivas reclamam de questão de pele, de estar muito emborrachado. E o álbum de casamento, ele é um documento familiar, ele é uma coisa que eu quero mostrar para os meus filhos, para os meus netos. Que fofinho! Então, quanto mais atemporal forem essas fotos, quanto mais atual elas forem, melhor. Então, nada de tratamentos muito rebuscados e muito filtro antigo, coisas que parecem Instagram. Quanto mais natural a foto, melhor. Eu pergunto se o fotógrafo tem muitos anos de fotografia ou não. Só vejo o trabalho e se for legal é o contrato. Essa é uma pergunta difícil, porque quando eu comecei, eu precisava que as pessoas confiassem em mim, mesmo eu tendo feito poucos casamentos. Todo mundo tem o seu Todo começo, mundo tem né? seu começo. Porém, quanto mais experiente for o fotógrafo, melhor. A gente já viu inúmeras empresas que acabaram quebrando, não existem mais. Então, quanto mais tempo o fotógrafo tem, quanto mais crises ele passou, como a do Vai, Não pode não falar, pode, não já pode falar. não é monetizado. Eu vou colocar um pi, como vai? como essa crise que a gente tá passando, na verdade, tá praticamente 1 ano sem casamento. É muito importante ele ter passado por essas crises, ele ter uma reserva financeira, ele já ter vivenciado problemas com que ele teve que lidar. Então, quanto mais experiente for o fotógrafo e a empresa, mais segura essa contratação. Existem os fotógrafos experientes, mas que ainda são bons. E existem os fotógrafos que são aqueles que não se atualizaram no mercado. Então é importante você ter o reconhecimento da experiência do fotógrafo, não só pela idade, mas sim por tudo que ele já passou. Então seria importante você perguntar a história do fotógrafo na hora de você fazer a reunião. Não adianta nada ter um fotógrafo de casamento que fotografa há 50 anos ainda com a máquina de filme ali, né? Fazendo aquele... Esses são os melhores. Precisa ter um contrato ou é só um fechei e tá tudo certo? Nosso contrato tem mais de 13 páginas. É um contrato bem grande. O contrato ele serve para proteger ambas as partes. Então, tudo que foi combinado ali, cada detalhe é importante.
o tipo de tratamento que vai ter nas fotos, como vai ser o álbum, o tempo de entrega das fotos, se a gente vai comer ou não no casamento. A gente já ficou sem comer em casamento. Então existe uma cláusula que diz que a gente tem que comer no casamento, porque somos humanos e às vezes a gente fica 10 horas fotografando e não tem comida pra gente. Então exija o contrato e pense em cada detalhe. Uma boa dica, além de seguir o nosso canal, é falar com a sua assessora, que tem mais experiência nessa questão de casamento e pode te ajudar no contrato, mas exija um contrato. Tinha uma assessora que falava assim: Leia as letras miúdas do contrato. é importante você ler até as letras miúdas do contrato. Então, a gente tem uma última dica extra pra vocês. Não deixem de fazer o álbum. Quem não conhece alguém que já perdeu as fotos do aniversário, do seu cachorro, dos seus familiares? Perder fotos é muito comum. Hoje, a gente guarda as fotos praticamente só no computador. E muitas vezes o computador quebra, a gente perde aquele cartão de memória ou mesmo aquele CD que a gente tinha gravado as fotos. O álbum de casamento é um documento familiar. Você vai querer que seus filhos vejam, que os seus netos vejam. E eu, como filho, a única recordação que eu tenho do meu pai é o álbum de casamento, que ele detestava tirar foto. Então, se eu não tivesse esse álbum, eu praticamente não teriam fotos do meu pai. Então, façam o álbum e imprimam fotos, não só de casamento, mas todas as os fotos. momentos da vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O nosso objetivo é mostrar para vocês o quão importante é vocês fazerem uma pesquisa, entender qual é a qualidade que vocês vão receber depois do casamento, para que não haja fotógrafo fugindo sem foto, não te entregando, e que você fique feliz e não triste ao receber as fotos do seu casamento. A gente já teve inúmeras noivas que pediram pra gente fazer um ensaio depois do casamento, porque não gostaram das fotos. A gente já teve muitas noivas que pediram pra gente diagramar o álbum do casamento, porque o fotógrafo fugiu, faliu, sumiu. Isso aí. E se vocês gostaram desse vídeo e tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários. Se vocês passaram por algum perrengue com fotografia, também deixa aqui nos comentários que a gente vai selecionar as melhores histórias e fazer um vídeo contando sobre o que aconteceu. Se vocês querem ajudar a gente também, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para quando a gente postar vídeos novos vocês receberem. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada, Rafa. Oi, meu amor. Acabou. Será que ficou bom? Não sei.